Despejada. Mãe solteira descobre que um milionário pode ajudar seu amor inocente. Clara olhava pela janela do abrigo, as lágrimas borrando sua visão, enquanto o vento carregava folhas secas pela calçada. Despejada! A palavra ecoava na sua mente como um mantra cruel. Com um filho pequeno nos braços e uma vida repleta de promessas não cumpridas, sentia o mundo desmoronar ao seu redor. O apartamento onde havia sonhado construir um lar estava agora nas mãos de estranhos que nunca conheceram. O que lhe restava? Apenas uma mochila, cheia de lembranças e dívidas de um ex-marido, que desaparecera como fumaça, deixando apenas a dor e a frustração. As noites no abrigo tinham um cheiro estranho, como desinfetante misturado com solidão. Era um lugar cheio de vidas marcadas pela tristeza. Clara tinha gente ao redor, mães como ela, lutando contra a maré da vida, mas cada uma delas parecia carregar um peso único e particular. A determinação de Clara era uma fogueira, mas o medo a fazia... Sei que você precisa de um emprego. Por que não tenta? A ideia parecia absurda, mas com a pressão das contas e o olhar inocente do pequeno Lucas, Clara aceitou. Ela não sabia que estava prestes a cruzar o caminho de Rafael, um magnata da tecnologia conhecido por sua frieza e discrição. A noite do evento chegou e o salão brilhava com luzes quentes. Clara vestiu um vestido simples, mas elegante. Quando viu Rafael pela primeira vez, algo a fez parar. Ele estava ligeiramente isolado, cercado por uma aura de mistério e solidão. O olhar vago e absorto dele a intrigou, mas a chamou para a realidade. Esse homem não conhece a vida lá fora, pensou, enquanto eles se entreolhavam. A interação inicial entre eles foi carregada de tensão. Clara expôs suas ideias, suas frustrações sobre o mundo corporativo e a falta de empatia. Rafael, com seu semblante endurecido, rebatia. Ele era como uma rocha, intransigente. Mas Clara notou uma fissura em sua armadura, uma emoção contida nos olhos. As discussões com Rafael foram intensas e reveladoras. Clara, enquanto defendia sua posição, acendeu uma faísca que o desestabilizou. Por trás daquela fachada de milionário, havia um homem quebrado, um passado envolto em sombras. E em cada troca de palavras, ela percebeu que ambos carregavam cicatrizes profundas, marcas que moldavam suas vidas. Mas a revelação que Clara temia ainda não havia chegado. O passado de seu ex-marido estava prestes a descobrir-se, ameaçando destruir o pouco que ela tinha conseguido reconstruir. E Rafael, confrontado com um segredo que envolvia sua família, se viu diante de dilemas que nunca imaginou enfrentar, o que o forçava a reconsiderar não apenas suas prioridades, mas a própria essência do que significava ajudar. Nesse turbilhão de emoções e inseguranças, Clara se questionava: até onde iria para proteger Lucas? Estaria disposto a romper as barreiras que... me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite prometia ser longa e o ar estava carregado de tensão. Clara e Rafael se encaravam com um misto de desconfiança e curiosidade. Quando um tumulto começou a crescer na entrada do salão, Clara virou-se, assustada,
e viu uma figura alta, agitada, se aproximar. O coração dela disparou. Era um homem com um olhar desesperado, ofegante, e Clara percebeu que a expressão dele trazia algo alarmante. Clara, você precisa vir imediatamente. A voz dele, aguda, cortou o murmúrio da multidão. O homem era Marco, o irmão do ex-marido de Clara, e sua presença ali era como uma tempestade, anunciando problemas. Marco, o que aconteceu? Clara sentiu um nó no estômago. O rosto dele estava pálido e muito estranho para ser só uma coincidência. Lucas, ele não tá bem. Ele teve um acidente. Marco gesticulava, o nervosismo dele ardia no ar. Clara congelou. O que era aquilo? A não ser que ele estivesse falando de outro Lucas. Mas a infecção subitamente fria que subiu sua espinha dizia que não. Rafael, percebendo a mudança no clima, aproximou-se. O que está acontecendo? Clara não pôde responder. O pânico tomou conta e ela se esforçou para ignorar o medo que a invadia. Vamos, Clara! Ele precisa de você agora! Marco puxou-a pelo braço e Rafael, inquieto, seguiu-o sem entender a gravidade da situação. As luzes do evento pareciam agora um borrão e quando Clara saiu do salão, a brisa fria batia em seu rosto como um balde de água gelada. O carro de Marco estava parado ali e ela entrou, fazendo o percurso em silêncio, apenas o som do motor rompendo a tensão no ar. Quando chegaram ao hospital, o corredor estava repleto de vozes ansiosas. Mas Clara só ouvia seu próprio coração batendo, estrondoso. O médico a chamou. Naquele instante, tudo parou. Ele sofreu uma queda. Está em observação. O que deveria ser uma simples noite de trabalho, agora se transformava em um pesadelo. Clara desejava que Lucas estivesse bem, mas hesitou com algo que Marco disse. Ele estava brincando no parquinho quando alguém o empurrou. Naquele momento, uma onda de raiva e traição a atingiu. Isso foi um acidente? Clara olhou para Marco e as peças começaram a se encaixar. Por que ele estava lá? A raiva misturava-se à confusão. O que Lucas tinha a ver com o velho problema da família dela? O que mais Marco não tinha contado? Você sabe quem fez isso? Não sabe. Clara olhou para ele, a dor e a desconfiança se espremendo em seus olhos. Foi, não posso dizer. Mas não é seguro para você e o menino. Você precisa ir embora, Clara. Para longe de tudo isso. A afirmação dele a balançou. Como assim longe? De quem? E por quê? Rafael, que os observava sem entender, se aproximou e inquieto perguntou: o que está acontecendo? Nesse momento, uma enfermeira apareceu e as palavras à frente ficaram turvas. Mas Clara sentiu um profundo vazio. O que mais ela não sabia? Ela olhou em volta e finalmente notou Rafael em um novo ângulo. Ele tinha família, heranças ocultas. O que ele sabia sobre eles? Seria ele uma conexão que Clara nunca havia considerado. Os segredos cercavam seus pensamentos, e mesmo diante do caos, uma mensagem a alertou. Ela estava sendo puxada para um outro tipo de desespero. E nesse jogo sombrio de revelações, a linha entre qualquer ajuda e o real perigo estava mais tênue do que nunca. O que estava em jogo? E no fundo, quem ela poderia confiar? A noite ganhou uma nova camada de horrorizante desespero. E a verdade ainda estava por vir. A tensão pairava no ar. Clara olhou para Rafael, os olhos cheios de... O famoso "pode ser melhor em breve" não causava conforto. Era um aviso. O médico tinha algo nos olhos, uma compaixão que não trazia soluções. Eu preciso ver meu filho. Clara se esforçou para manter a voz firme, mas a fraqueza a traía. Rafael, próximo, analisava a situação com mais intensidade. Clara, calma.
Precisamos entender o que aconteceu, sussurrou, enquanto Marco o observava de maneira crítica. No momento em que Clara estava prestes a protestar, um grito ecoou do fundo do corredor. Aquela voz era familiar. Seu coração disparou. O som se aproximava e ela reconheceu o tom. Era de sua mãe, Dona Lúcia. O que ela estava fazendo ali? Clara, o que está acontecendo? A mulher entrou, o rosto pálido e os olhos arregalados. Era uma invasão inesperada, um desmonte de qualquer sanidade que Clara ainda tentava reunir. O que você fez? Questionou Dona Lúcia, com os olhos fixos em Marco, mantendo uma postura acusatória. Não agora, mãe. Precisamos ajudar o Lucas. Clara sentiu um nó se formar na garganta, enquanto a raiva consumia. O que estava acontecendo? A presença de sua mãe ali não parecia uma solução, mas um novo problema. Dona Lúcia, por favor, precisamos de calma, disse Rafael, um pouco mais impaciente que antes. Ele também estava perdido, mas tentava manter a compostura. Clara notou que ele observava Marco, talvez analisando a situação com mais frieza que ela. De repente, um alvoroço tomou conta do hospital. Várias pessoas começaram a sair de uma sala, chamando a atenção de todos. Clara virou-se e, ao fazer isso, viu uma ambulância chegar, com sirenes uivantes. Uma mulher sendo retirada, ensanguentada, chamava a atenção de... O clima tornou-se ainda mais tenso, como se o próprio ar estivesse carregado de um mistério sombrio. Quem é ela? Marco sussurrou, mas Clara mal ouviu, perdida em pensamentos. Então a mulher começou a gritar, sua voz ecoando pelo corredor. Eu não fui! Sua expressão de desespero fez o peito de Clara apertar. Ela, a mulher, ela estava no parque, disse uma enfermeira, apontando. Clara sentiu uma onda de pavor. A lembrança do parque atingiu com força. O parque? O que aconteceu, Rafael? Ela não conseguia se controlar. E quando ele foi abrir a boca, um homem alto e robusto abriu os braços, cumprimentando as pessoas que estavam ao redor. Era um jeito arrogante. Parece que o acidente não foi um acidente, não é mesmo? Ele sorria, uma expressão que fez Clara sentir um frio na espinha. O olhar de Rafael escureceu. Ele não pode estar aqui. Não agora. O homem virou-se para Clara e Marco. Vocês não sabem de nada. Se afaste dele. Ele é um perigo! Clara gritou, tentando encontrar um ponto claro em meio ao caos. A confusão tomava conta de todos ali. A mulher ensanguentada agarrou a atenção de todos novamente. Foi ele! Foi tudo por causa dele! A cabeça de Clara girou. Ele? De quem ela falava? O que o passado dela tinha a ver com os gritos da mulher? E quem era aquele homem que parecia saber mais do que todos ali? O nó no estômago de Clara apertou ainda mais. As perguntas se multiplicavam, mas as respostas estavam longe. O tempo parecia se arrastar e, no fundo de sua mente, uma verdade se consolidava. Tudo o que ela pensava saber sobre seu passado, sobre o acidente, sobre a proteção de seu filho, poderia ser uma ilusão. A noite não havia terminado. E agora, mais do que nunca, a eternidade de suas decisões se erguia como um castelo de cartas prestes a desmoronar. O que mais ela estava prestes a descobrir? A noite não havia terminado. Clara sentiu o nó em seu estômago se aprofundar enquanto o homem arrogante a encarava, com um sorriso que parecia zombar dela. As palavras da mulher ensanguentada ecoavam em sua mente. Foi ele. Foi tudo por causa dele. As paredes do hospital pareciam se fechar. A tensão na sala era palpável. Pessoas murmuravam, olhares curiosos se voltavam para o homem. O coração de Clara batia descompassado. Ela queria proteger Lucas, mas a situação a empurrava para um abismo sem fim. Quem é você? O que você sabe? Clara gritou, sua voz tremendo. Marco ao seu lado
parecia mais uma sombra, envolto em mistério que ela não conseguia desvendar. Era como se ele soubesse mais do que estava dizendo. O homem notou sua inquietação e se aproximou, seu sorriso arrogante desaparecendo. Vocês não têm ideia do que realmente aconteceu naquele parque. Ele começou, mas Clara não queria ouvir. Ela não confiava naquele homem. Antes que pudesse pensar em outra coisa, um grito estrondoso ecoou pelo corredor. Todos se viraram e Clara sentiu seu coração afundar. Um enfermeiro corria, sua expressão pálida, e ao fundo o som de sirenes. Mais uma vítima! Ele exclamou, como se aquilo fosse um chamado à ação. Clara prendeu a respiração. Um novo horror se aproximava. A mulher ensanguentada começou a chorar. Ele vai vir atrás de vocês. Nada disso é verdade. Clara se despedaçava por dentro. O que a mulher estava tentando dizer? O ar parecia pesado e a indignação de Rafael se tornava visível em suas feições. Precisamos ir, ele disse, quase estourando em frustração. Então, no meio da confusão, uma figura familiar apareceu. Era Aline, a melhor amiga de Clara da faculdade, a quem não via há anos. O olhar de Aline era um misto de preocupação e receio. Clara, eu não sabia que você estava aqui. Você precisa nos ajudar, Aline. Meu filho está no hospital e algo está muito errado aqui. Clara exclamou, quase desesperada. Aline parecia hesitar. Seu olhar se fixou em Marco e de repente a expressão dela mudou. Eu deveria ter contado. Eu não sabia que você estava envolvida. Envolvida com o quê? A voz de Clara se partiu em 1000 pedaços. O nó em seu estômago se transformou em um fio cortante. Aline olhou para a mulher ensanguentada e depois para aquele homem arrogante. Clara, você não entende. As coisas que você pensou que eram verdade, bem, elas podem não ser. O homem olhou de Aline para Clara, um brilho astuto nos olhos. É exatamente isso que ela quer que você saiba. Ele deu um passo à frente e tudo ficou em silêncio. Sua vida, Clara, não é o que ela parece. E você está prestes a descobrir segredos que mudaram tudo. Segredos? Que segredos? De que você está falando? Clara quase gritou. A tensão aumentava, como se o próprio ar tremesse. Então, o homem se virou e, em um movimento explosivo, começou a revelar um passado sombrio que conectava todos ali. Sabe aquele seu ex-marido? Ele não desapareceu. Ele foi tirado do caminho porque sabia demais. As palavras dele atingiram Clara como um soco. Desaparecido? Como assim? Sua mente girava. A perspectiva de uma traição profunda, um envolvimento maior do que imaginava. Clara olhou para Marco, procurando por respostas que não estavam lá. O que você sabe sobre isso? A raiva e o medo colidindo em sua garganta. E aquela mulher ensanguentada? O que ela tinha a ver com tudo isso? Clara sentiu que seu mundo estava se desmoronando, cada resposta gerando mais perguntas. Você precisa confiar em mim, Clara, Aline disse, embora a voz tremesse. Se você não fizer isso, Lucas pode estar em perigo. O perigo é maior do que você imagina. Então tudo começou a desmoronar. Clara sentiu que o chão sob seus pés estava se desintegrando. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido? O estresse e a adrenalina a deixavam à beira de um colapso. Aline, o que você fez? O que você sabe? Enquanto as luzes do hospital piscavam, Clara percebeu que o que havia começado como uma simples noite em busca de emprego havia se transformado em um pesadelo. E os segredos que estavam prestes a ser revelados poderiam arruinar não apenas sua vida, mas a de todos que amava. O que mais estava em jogo? E o quanto de seu mundo ela estava disposta a arriscar para descobrir a verdade? A noite não havia terminado.
Clara sentiu o nó em seu estômago se aprofundar enquanto o homem arrogante a encarava, com um sorriso que parecia zombar dela. As palavras da mulher ensanguentada ecoavam em sua mente. Foi ele! Foi tudo por causa dele! As paredes do hospital pareciam se fechar. A tensão na sala era palpável. Pessoas murmuravam. Olhares curiosos se voltavam para o homem. O coração de Clara batia descompassado. Ela queria proteger Lucas, mas a situação a empurrava para um abismo sem fim. Quem é você? O que você sabe? Clara gritou, sua voz tremendo. Marco, ao seu lado, parecia mais uma sombra, envolto em um mistério que ela não conseguia desvendar. Era como se ele soubesse mais do que estava dizendo. O homem notou sua inquietação e se aproximou, seu sorriso arrogante desaparecendo. Vocês não têm ideia do que realmente aconteceu naquele parque. Ele começou, mas Clara não queria ouvir. Ela não confiava naquele homem. Antes que pudesse pensar em outra coisa, um grito estrondoso ecoou pelo corredor. Todos se viraram e Clara sentiu seu coração afundar. Um enfermeiro corria, sua expressão pálida, e ao fundo, o som de sirenes. Mais uma vítima! Ele exclamou, como se aquilo fosse um chamado à ação. Clara prendeu a respiração. Um novo horror se aproximava. A mulher ensanguentada começou a chorar. Ele vai vir atrás de vocês! Nada disso é verdade! Clara se despedaçava por dentro. O que a mulher estava tentando dizer? O ar parecia pesado, e a indignação de Rafael se tornava visível em suas feições. Precisamos ir, ele disse, quase estourando em frustração. Então, no meio da confusão, uma figura familiar apareceu. Era Aline, a melhor amiga de Clara da faculdade, a quem não via há anos. O olhar de Aline era um misto de preocupação e receio. Clara, eu não sabia que você estava aqui. Você precisa nos ajudar, Aline. Meu filho está no hospital e algo está muito errado aqui. Clara exclamou, quase desesperada. Aline parecia hesitar. Seu olhar se fixou em Marco e, de repente, a expressão dela mudou. Eu deveria ter contado. Eu não sabia que você estava envolvida. Envolvida com o quê? A voz de Clara se partiu em 1000 pedaços. O nó em seu estômago se transformou em um frio cortante. Aline olhou para a mulher ensanguentada e depois para aquele homem arrogante. Clara, você não entende. As coisas que você pensou que eram verdade, bem, elas podem não ser. O homem olhou de Aline para Clara, um brilho astuto nos olhos. É exatamente isso que ela quer que você saiba. Ele deu um passo à frente e tudo ficou em silêncio. Sua vida, Clara, não é o que ela parece. E você está prestes a descobrir segredos que mudaram tudo. Até que, do nada, um barulho estrondoso ecoou do fundo do corredor como um trovão. O chão tremeu levemente. Instintivamente, Clara segurou a mão de Rafael. O homem arrogante olhou desesperadamente para o corredor. Não pode ser! Ele não deveria estar aqui! Clara franziu a testa confusa. Então, as portas duplas do hospital se abriram com um estrondo e uma figura emergiu na entrada. Era o seu ex-marido, Daniel. Ele parecia mais velho, desgastado, mas ainda tinha aquele olhar intenso que fazia o sangue de Clara ferver. Clara, você precisa acreditar em mim! Sua voz ecoou e todos se viraram. O caos se instalou novamente. Clara não conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui, Daniel? O que você quer? O horrível nó em seu estômago se apertou mais forte. Ele não devia estar aqui. Ele era a razão de todos os seus problemas. Por favor, escute-me. Essa não é a hora. Daniel gritou e o desespero em seu tom fez Clara hesitar. Mas então, uma nova voz surgiu e Clara virou-se. Era a mulher ensanguentada. Ele está mentindo!
Ninguém aqui é inocente! O público ao redor murmurou confuso, as expressões se fechavam em descrença e espanto. Clara se sentia perdida. Você fez isso, não foi? O rosto dela estava pálido, mas seus olhos eram ferozes. Você o chamou aqui, é tudo parte do plano. Plano? Que plano? Clara ofegou, várias perguntas se espremendo em sua mente. Daniel não é quem você pensa que é. Ele fez muitas coisas terríveis. E Lucas não é seu. A revelação cortou como vidro. Clara ficou paralisada. O que ela queria dizer com isso? O que significava? O ambiente ficou tenso, como se o ar tivesse sido drenado. Não pode ser! Não pode ser! Clara murmurou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Daniel encarou a mulher. Você não devia estar aqui. Eu mandei você ficar longe. E naquele momento, tudo se despedaçou. A verdade que Clara pensou que tinha, a vida que havia reconstruído, tudo começou a desmoronar. Cada pedaço de seu ser gritava. Seu filho podia não ser dela? A dor se formou como uma tempestade furiosa. O hospital girava à sua volta. Os gritos e confusões tornando-se um eco distante. As peças começaram a se encaixar de uma forma horrível. E enquanto os sussurros ao lado dele se intensificavam, Clara percebeu que a noite ainda não havia revelado todos os seus segredos. O que mais ela estava prestes a descobrir? A corrida contra o tempo tinha apenas começado. A noite não havia terminado. Clara sentiu o nó em seu estômago se aprofundar enquanto o homem arrogante a encarava, com um sorriso que parecia zombar dela. As palavras da mulher ensanguentada ecoavam em sua mente. Foi ele! Foi tudo por causa dele! As paredes do hospital pareciam se fechar. A tensão na sala era palpável. Pessoas murmuravam, olhares curiosos se voltavam para o homem. O coração de Clara batia descompassado. Ela queria proteger Lucas, mas a situação a empurrava para um abismo sem fim. Quem é você? O que você sabe? Clara gritou, sua voz tremendo. Marco, ao seu lado, parecia mais uma sombra, envolto em um mistério que ela não conseguia desvendar. Era como se ele soubesse mais do que estava dizendo. O homem notou sua inquietação e se aproximou, seu sorriso arrogante desaparecendo. Vocês não têm ideia do que realmente aconteceu naquele parque. Ele começou. Mas Clara não queria ouvir. Ela não confiava naquele homem. Antes que pudesse pensar em outra coisa, um grito estrondoso ecoou pelo corredor. Todos se viraram, e Clara sentiu seu coração afundar. Um enfermeiro corria, sua expressão pálida, e ao fundo, o som de sirenes. Mais uma vítima! Ele exclamou, como se aquilo fosse um chamado à ação. Clara prendeu a respiração. Um novo horror se aproximava. A mulher ensanguentada começou a chorar. Ele vai vir atrás de vocês! Nada disso é verdade! Clara se despedaçava por dentro. O que a mulher estava tentando dizer? O ar parecia pesado, e a indignação de Rafael se tornava visível em suas feições. Precisamos ir, ele disse, quase estourando em frustração. Então, no meio da confusão, uma figura familiar apareceu. Era Aline, a melhor amiga de Clara da faculdade, a quem não via há anos. O olhar de Aline era um misto de preocupação e receio. Clara, eu não sabia que você estava aqui. Você precisa nos ajudar, Aline. Meu filho está no hospital e algo está muito errado aqui. Clara exclamou, quase desesperada. Aline parecia hesitar. Seu olhar se fixou em Marco e, de repente, a expressão dela mudou. Eu deveria ter contado. Eu não sabia que você estava envolvida. Com quê? A voz de Clara se partiu em 1000 pedaços. O nó estômago se transformou em um frio cortante.
Aline olhou para a mulher ensanguentada e depois para aquele homem arrogante. Clara, você não entende. As coisas que você pensou que eram verdade, bem, elas podem não ser. O homem olhou de Aline para Clara, um brilho astuto nos olhos. É exatamente isso que ela quer que você saiba. Ele deu um passo à frente e tudo ficou em silêncio. Sua vida, Clara, não é o que ela parece. E você está prestes a descobrir segredos que mudaram tudo. Dali a pouco, o pânico tomou conta quando um dos enfermeiros apareceu, parecendo ainda mais agitado do que antes. Ele desenhou um círculo. Ele gritou: "Estão vindo atrás de nós!" Clara, confusa, não sabia o que pensar. "Quem está vindo?" ela questionou, seu coração disparado. O homem arrogante olhou para o enfermeiro, seu semblante endurecido. Então, como se o mundo tivesse desacelerado, a porta da sala se abriu. Daniel, seu ex-marido, entrou correndo. Mas não era só isso. Ele não estava sozinho. Havia homens vestindo roupas escuras e capuzes. Uma aura de ameaça emanava deles. Alguns na sala começaram a gritar. O pânico se espalhou. "Vocês não podem ficar aqui! É perigoso!" Daniel gritou. A sala tornou-se um caos total. Clara segurou a mão de Aline, tentando entender o que estava acontecendo. O homem arrogante parecia mais interessado no que estava ocorrendo do que em responder a qualquer uma de suas perguntas. Ele não é quem você pensa que é, Clara. Ele fez um acordo e agora todos estamos em perigo. Quando as pessoas descobrirem a verdade, será tarde demais. A voz da mulher ensanguentada era um lamento, um aviso. Daniel se virou para Clara, seu olhar intenso, cheio de desespero. "Clara, eles querem Lucas! Você não pode deixá-los levarem seu filho!" O que ele estava dizendo não fazia sentido. A mente de Clara girava. Cada revelação era como uma nova facada. E então tudo ficou mais sombrio. O homem arrogante, com um sorriso traiçoeiro, disse: "Você não se lembra, Clara. Você está mais ligada a tudo isso do que imagina. Lucas, ele não é só seu filho. Você e ele têm um legado, algo que eles querem controlar." Um silêncio mortal envolveu a sala. O choque percorreu o corpo de Clara, seguro e amargo. Heranças? Legado? O que estava acontecendo? "Lucas, ele é o que eles querem. Ele é a chave para tudo." A mulher ensanguentada exclamou com desespero. A expressão de Clara se transformou em horror. O que mais não estava claro? O que Daniel havia feito para colocar seu filho no centro de tudo? Com os homens a cada passo mais perto, a realidade se desfez em uma frágil teia de segredos e mentiras. Clara olhou para Daniel. "O que você fez?" Sua voz, um sussurro, enquanto o mundo à sua volta dançava entre medo e choque. Os homens se aproximaram e a sala parecia pequena demais para tanto pavor. Então, as luzes piscavam e uma onda de trevas parecia cobrir tudo. E no meio disso tudo, Clara sentiu que a verdade estava mais distante do que nunca. E tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. O que mais estava escondido nesse labirinto de traições? A noite não havia terminado. Clara sentiu um nó em seu estômago se aprofundar, enquanto o homem arrogante a encarava, com um sorriso que parecia zombar dela. As palavras da mulher ensanguentada ecoavam em sua mente. Foi ele! Foi tudo por causa dele! As paredes do hospital pareciam se fechar. A tensão na sala era palpável. Pessoas murmuravam. Olhares curiosos se voltavam para o homem. O coração de Clara batia descompassado. Ela queria proteger Lucas, mas a situação a empurrava para um abismo sem fim. "Quem é você? O que você sabe?" Clara gritou, sua voz tremendo. Marco ao seu lado parecia mais uma sombra.
envolto em um mistério que ela não conseguia desvendar. Era como se ele soubesse mais do que estava dizendo. O homem notou sua inquietação e se aproximou, seu sorriso arrogante desaparecendo. Vocês não têm ideia do que realmente aconteceu naquele parque, ele começou. Mas Clara não queria ouvir. Ela não confiava naquele homem. Antes que pudesse pensar em outra coisa, um grito estrondoso ecoou pelo corredor. Todos se viraram, e Clara sentiu seu coração afundar. O enfermeiro corria, sua expressão pálida, e ao fundo, o som de sirenes. Mais uma vítima! Ele exclamou. Clara prendeu a respiração. Um novo horror se aproximava. A mulher ensanguentada começou a chorar. Ele vai vir atrás de vocês. Nada disso é verdade. O ar parecia pesado e a indignação de Rafael se tornava visível em suas feições. Precisamos ir, ele disse, quase estourando em frustração. Então, no meio da confusão, uma figura familiar apareceu. Era Aline, a melhor amiga de Clara da faculdade, a quem não via há anos. O olhar de Aline era um misto de preocupação e receio. Clara, eu não sabia que você estava aqui. Você precisa nos ajudar, Aline. Meu filho está no hospital e algo está muito errado aqui. Clara exclamou, quase desesperada. Aline parecia hesitar. Seu olhar se fixou em Marco e, de repente, a expressão dela mudou. Eu deveria ter contado. Eu não sabia que você estava envolvida. Envolvida com o quê? A voz de Clara se partiu em 1000 pedaços. O nó em seu estômago se transformou em um frio cortante. Aline olhou para a mulher ensanguentada e depois para aquele homem arrogante. Clara, você não entende. As coisas que você pensou que eram verdade. Bem, elas podem não ser. O homem olhou de Aline para Clara, um brilho astuto nos olhos. É exatamente isso que ela quer que você saiba. Ele deu um passo à frente e tudo ficou em silêncio. Sua vida, Clara, não é o que ela parece. E você está prestes a descobrir segredos que mudaram tudo. Então, como se o mundo tivesse desacelerado, a porta da sala se abriu. Daniel, seu ex-marido, entrou correndo. Mas não era só isso. Ele não estava sozinho. Havia homens vestindo roupas escuras e capuzes. Uma aura de ameaça emanava deles. Alguns na sala começaram a gritar. O pânico se espalhou. Vocês não podem ficar aqui. É perigoso, Daniel gritou. Clara segurou a mão de Aline, tentando entender o que estava acontecendo. O homem arrogante parecia mais interessado no que estava ocorrendo do que em responder a qualquer uma de suas perguntas. Ele não é quem você pensa que é, Clara. Ele fez um acordo, e agora todos estamos em perigo. Quando as pessoas descobrirem a verdade, será tarde demais. A voz da mulher ensanguentada era um lamento, um aviso. Daniel se virou para Clara, seu olhar intenso, cheio de desespero. Clara, eles querem Lucas. Você não pode deixá-los levarem seu filho. O que ele estava dizendo não fazia sentido. A mente de Clara girava. Cada revelação era como uma nova facada. E então, tudo ficou mais sombrio. O homem arrogante, com um sorriso traiçoeiro, disse: Você não se lembra, Clara. Você está mais ligada a tudo isso do que imagina. Lucas, ele não é só seu filho. Você e ele têm um legado, algo que eles querem controlar. Um silêncio mortal envolveu a sala. O choque percorreu o corpo de Clara. Heranças? Legado? O que estava acontecendo? Lucas, ele é o que eles querem. Ele é a chave para tudo. A mulher ensanguentada exclamou com desespero. A expressão de Clara se transformou em horror. O que Daniel havia feito para colocar seu filho no centro de tudo?
Com os homens a cada passo mais perto, a realidade se desfez em uma frágil teia de segredos e mentiras. Clara olhou para Daniel. O que você fez? Sua voz um sussurro, enquanto o mundo à sua volta dançava entre medo e choque. Os homens se aproximaram e a sala parecia pequena demais para tanto pavor. Então, como se um rojão explodisse, um homem surgiu na entrada, gritando: "Parem, todos vocês!" Ele ergueu uma arma para o teto e aquele grito ecoou pelo hospital, fazendo as pessoas congelarem em seus lugares. A atmosfera virou. O homem arrogante deu um passo para trás. E a Clara ficou sem reação. Em meio ao caos, todos pareciam esquecer a mulher ensanguentada e o homem arrogante. Aquele momento, a adrenalina, a pressão, e então Clara sentiu um calor no peito. Com um movimento rápido, um estrondo ensurdecedor ecoou. Uma explosão em meio ao hospital lançou Clara ao chão. Ela sentiu a dor, o impacto, mas o que mais a abalava era a revelação que se formava em sua mente. O que quer que estivesse sendo guardado, aquelas verdades devastadoras, segredos que poderiam mudar tudo, estavam prestes a ser revelados de forma explosiva. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? Por que ele conhecia seu nome? E o que mais estava para acontecer? Tudo ao seu redor parecia desmoronar enquanto a fumaça e o pânico tomavam conta de tudo. Clara, com o coração na mão, se perguntava: que viria em seguida? O que aquela noite ainda escondia para eles? A noite não havia terminado. Clara sentiu um nó em seu estômago se aprofundar enquanto o homem arrogante a encarava, com um sorriso que parecia zombar dela. As palavras da mulher ensanguentada ecoavam em sua mente. Foi ele, foi tudo por causa dele. As paredes do hospital pareciam se fechar. A tensão na sala era palpável. Pessoas murmuravam. Olhares curiosos se voltavam para o homem. O coração de Clara batia descompassado. Ela queria proteger Lucas, mas a situação a empurrava para um abismo sem fim. "Quem é você? O que você sabe?" Clara gritou, sua voz tremendo. Marco ao seu lado parecia mais uma sombra, envolto em um mistério que ela não conseguia desvendar. Era como se ele soubesse mais do que estava dizendo. O homem notou sua inquietação e se aproximou, seu sorriso arrogante desaparecendo. "Vocês não têm ideia do que realmente aconteceu naquele parque", ele começou. Mas Clara não queria ouvir. Ela não confiava naquele homem. Antes que pudesse pensar em outra coisa, um grito estrondoso ecoou pelo corredor. Todos se viraram e Clara sentiu seu coração afundar. Um enfermeiro corria, sua expressão pálida, e ao fundo o som de sirenes. "Mais uma vítima!" ele exclamou. Clara prendeu a respiração. Um novo horror se aproximava. A mulher ensanguentada começou a chorar. "Ele vai vir atrás de vocês! Nada disso é verdade!" O ar parecia pesado, e a indignação de Rafael se tornava visível em suas feições. "Precisamos ir!" ele disse, quase estourando em frustração. Então, no meio da confusão, uma figura familiar apareceu. Era Aline, a melhor amiga de Clara da faculdade, a quem não via há anos. O olhar de Aline era um misto de preocupação e receio. "Clara, eu não sabia que você estava aqui. Você precisa nos ajudar, Aline. Meu filho está no hospital e algo está muito errado aqui." Clara exclamou, quase desesperada. Aline parecia hesitar. Seu olhar se fixou em Marco e, de repente, a expressão dela mudou. "Eu deveria ter contado. Eu não sabia que você estava envolvida." "Envolvida com o quê?" A voz de Clara se partiu em 1000 pedaços. O nó em seu estômago se transformou em um frio cortante. Aline olhou para a mulher ensanguentada e depois para aquele homem arrogante. "Clara,
Você não entende. As coisas que você pensou que eram verdade. Bem, elas podem não ser. O homem olhou de Aline para Clara, um brilho astuto nos olhos. É exatamente isso que ela quer que você saiba. Ele deu um passo à frente e tudo ficou em silêncio. Sua vida, Clara, não é o que ela parece. E você está prestes a descobrir segredos que mudaram tudo. Então, como se o mundo tivesse desacelerado, a porta da sala se abriu. Daniel, seu ex-marido, entrou correndo. Mas não era só isso. Ele não estava sozinho. Havia homens vestindo roupas escuras e capuzes. Uma aura de ameaça emanava deles. Alguns na sala começaram a gritar. O pânico se espalhou. Vocês não podem ficar aqui! É perigoso! Daniel gritou. Clara segurou a mão de Aline, tentando entender o que estava acontecendo. O homem arrogante parecia mais interessado no que estava ocorrendo do que em responder a qualquer uma de suas perguntas. Ele não é quem você pensa que é, Clara. Ele fez um acordo. E agora todos estamos em perigo. Quando as pessoas descobrirem a verdade, será tarde demais. A voz da mulher ensanguentada era um lamento, um aviso. Daniel se virou para Clara, seu olhar intenso, cheio de desespero. Clara, eles querem Lucas. Você não pode deixá-los levarem seu filho. O que ele estava dizendo não fazia sentido. A mente de Clara girava. Cada revelação era como uma nova facada. E então, como uma onda que despenca, o chão sob seus pés tremeu. A porta atrás de Daniel se estourou em pedaços. E outros homens entraram, desta vez armados. O alvoroço tomou conta da sala. Clara ficou paralisada. Aqueles homens, com olhares frios, avançaram em direção a Daniel. Mas algo no comportamento deles a fez entender. Eram mais do que apenas bandidos. Havia uma determinação sombria em seus olhos. Um deles parou em frente a Daniel e, com voz firme, disse: Acabou, Daniel. Você se lembra do que prometeu. O silêncio se fez e todos os olhares se voltaram para Daniel buscando respostas. O chão voltou a tremer. Clara sentiu que a verdade a golpeava. O que quer que houvesse entre eles não era apenas sobre Lucas. Era uma teia profunda que ligava histórias e mentiras. Clara, eu não sabia que isso iria acontecer. Daniel tentou se defender, mas o homem que o confrontava não parecia disposto a ouvir. Você fez sua escolha. Agora pague o preço. Então, um grito estrondoso ecoou. Não de pessoa, mas de um tiro. Clara se lançou para a frente, tentando proteger Lucas, que não estava nem perto deles. Em meio ao caos, alguém disparou uma arma e o impacto fez todos congelarem. Foi tudo confuso. Clara virou a cabeça e viu Aline ser empurrada. O corpo dela caiu e a mulher ensanguentada era a única a gritar e gritar. E aquilo não fazia sentido. Não! Clara gritou, sua mente em frangalhos. O que aconteceu? As coisas foram de um pesadelo a uma cena de horror. Mas quando o silêncio voltou, uma nova verdade forçou sua mente a se ajustar. Daniel, que havia sido um vilão e um protetor na mesma medida, olhou para Clara com olhos de culpa e desespero. Clara, você não entende. Aline, ela era a chave. Ela sabia o que estava acontecendo. As palavras de Daniel se desdobraram na sala como labaredas. O ar ficou mais tenso e a sala desapareceu em uma disformidade de pânico. Clara olhou em volta e algo dentro dela quebrou. Mas o que você quer dizer com isso? A confusão a dominava. O que mais existia que ela não soubesse? Todos ali tinham segredos. E agora o peso da responsabilidade se tornava insuportável.
O que você fez com ela? Enquanto Clara tentava fazer sentido do que estava acontecendo, um novo grito de dor ecoou. A mulher ensanguentada agarrou a roupa de Clara, seus olhos fixos em um espaço além dela. Eles sabem, todos sabem sobre você, Clara, sobre Lucas. Ele não é o que você pensa. Ele é a chave, e você está em perigo. Clara tremeu. O que mais estava envolvido naquela teia? O que fazia Lucas tão especial? As paredes do hospital a cercavam. Cada respiração se tornava um eco do medo. No meio do caos e da dor, a única pergunta que ecoava na mente de Clara era: quem mais estava por trás de tudo isso? E a verdade ainda estava longe de ser revelada. A sala estava em um silêncio opressivo, enquanto Clara tentava processar as palavras da mulher ensanguentada. O tempo parecia estagnar, e o olhar da mulher era um turbilhão de desespero. Ele não é o que você pensa. Lucas não é seu filho. Seu coração disparou. O mundo ao seu redor girava como uma montanha russa desenfreada. Pensamentos confusos e angustiantes a atravessaram. A verdade? O que aquilo significava? Daniel, seu ex-marido, sempre fora um enigma cheio de segredos. Mas agora tudo parecia irreal. Mas antes que pudesse perguntar mais, uma explosão de gritos irrompeu na sala. O grupo de homens armados avançava com fúria, suas intenções reveladas em olhares determinados. Vocês todos vão pagar. Não podem intervir. Um deles gritou, enquanto um outro puxava Daniel pelo braço, levando-o a um canto, longe de Clara. Não, Daniel! Ela tentou se mover, mas as palavras da mulher ensanguentada a prenderam. Você não deve se meter, Clara. Não sabe o que está envolvido. O pânico se formou como um nó em sua garganta. Rafael, ao seu lado, a puxou para trás. Precisamos sair. Agora! Mas ela não conseguia tirar os olhos de Daniel, que lutava para se desvencilhar, um olhar de desespero em seu rosto. Clara queria acreditar que ele ainda poderia lutar por ela pelo filho que parecia tão distante. Então, um tiro contundente ecoou pela sala, reverberando como um trovão. O coração de Clara parou. A voz da mulher se calou e o caos se instalou. Daniel se virou, segurando o braço, parando de lutar. Clara sentiu uma onda de gelo percorrer seu corpo. Drogas! Eles estão aqui pelo tráfico! O que você fez, Daniel? As acusações da mulher ensanguentada cortaram o ar. Daniel estava envolvido em algo muito mais profundo do que Clara podia imaginar. As coisas começaram a se encaixar, como peças de um quebra-cabeça tortuoso. Calma todos, precisamos! Daniel tentava falar, mas os homens não tinham interesse em diálogo. Um deles, com um olhar furioso, se aproximou. Ele não vai escapar! Você está ligado a nós, Daniel! O salão ficou em silêncio novamente. Clara olhou para Marco, para Rafael, todos com expressões de choque. Ouvia murmúrios, sussurros de pessoas que tentavam entender a confusão. Ninguém sabia o que fazer. O que estava acontecendo? A revelação da verdade parecia ameaçadora. Então, para piorar, a mulher ensanguentada arrastou-se até Clara, com um olhar de súplica. Você precisa saber, Lucas é? Ele é o filho que Daniel teve antes de você. Egídio está atrás dele. Você não é sua mãe, Clara. Você nunca soube quem ele realmente é. O chão parecia ceder sob seus pés. O ar se tornou pesado, como se houvesse uma névoa de dor e traição envolvendo tudo. Clara mal conseguia respirar. Seu olhar se despedaçou. Não fazia sentido. O que você está dizendo? Lucas não pode ser. Sim, ele é. A mulher interrompeu, um fio de raiva em sua voz. Daniel te enganou. Ele é um pai, mas não o que você pensa. Egídio quer Lucas para cumprir sua vingança.
Um rugido de confusão e horror se espalhou entre as pessoas na sala. O choque era palpável. Todos estavam estáticos, digerindo a verdade devastadora. E, de repente, um cliente grito. Era Lucas que tinha aparecido na entrada do salão, os olhos arregalados e a expressão de dor. A presença dele era como um soco no estômago de Clara, que se lançou para a frente. Mas sentiu um peso preso em seu coração e sua cabeça girava de emoções. Lucas, o que você faz aqui? Clara gritou, mas ele parecia perdido, olhando ao redor, sem entender o que estava acontecendo. Os homens armados se viraram, prestando atenção na pequena figura, como se tivessem encontrado um prêmio. É isso! Pegamos ele! Finalmente! Um dos homens avançou, mas Clara se interpôs. Não! Você não pode tocá-lo! E então, tudo escureceu. Um novo barulho, uma explosão, e o chão abaixo deles ruiu. Clara caiu, o mundo girando, enquanto tudo desmoronava em um caos de gritos e grunhidos. E no meio de toda a escuridão, uma única pergunta ecoava em sua mente. Se Lucas não era seu filho, quem, então, era ele realmente? Enquanto o chão desmoronava sob seus pés, Clara sentiu seu coração acelerado. A explosão ecoou em sua mente, mas a dor na expressão de Lucas a tirou do transe. Ele estava ali, com os olhos arregalados, e tudo o que ela sabia estava prestes a se desmantelar como um castelo de cartas. Lucas! Ela gritou, passando por cima do caos e das vozes perdidas, tentando chegar até ele. Fique perto de mim! Os homens armados estavam sobre eles, mas algo dentro de Clara parecia queimá-la por fora. O olhar de Daniel refletia um desespero que a pressionava, enquanto as verdades não ditas flutuavam no ar. Você não pode pegá-lo. Ele não é o que você pensa. Daniel bradou, sua voz passando por cima dos gritos. O homem arrogante, no entanto, apenas sorria, sedento pela confusão e dor que criava. O que você sabe? Daniel exigiu do homem, enquanto Clara se movia lentamente, protegendo Lucas atrás de si. A sala estava tombada, com rostos apavorados, murmúrios se espalhando como fogo em palha seca. Todos aguardavam a resposta. A intensidade subindo como a pressão em uma panela de pressão prestes a explodir. Quero apenas o que é meu, e este garoto pertence à família. O homem se aproximou, sua postura ameaçadora. E você, Clara, está prestes a ver o que realmente se esconde nas sombras. Sentindo seu próprio medo, Clara olhou de Daniel para Lucas. O amor esmagador pelo filho a fazendo erguer a cabeça. Ele é meu filho. Não importa o que você diga. O tempo parecia congelar quando as palavras saíram e um tenso silêncio se instaurou. Ultimamente, Clara havia perdido tanto, mas não Lucas. Não desta vez. O homem pareceu hesitar. Então, como se tudo por trás dos olhos escuros de seu inimigo se acendesse. Então você quer morrer por ele? O sorriso arrogante do homem diminuiu, e uma nova determinação cintilou em seus olhos. Se precisar, sim. Ela não hesitou. O amor a fortalecia, mesmo em meio ao caos. De repente, um grito cortou a sala, e todos se viraram. A mulher ensanguentada estava ali novamente, se arrastando. Uma apreciação de luz refletindo em sua dor. Você não sabe! Ele é a chave, e não apenas para Egídio, mas para todos nós! Ela se ergueu levemente, investindo espaço para a verdade. Segundos depois, uma sirene soou ao fundo, e o pânico tomou conta novamente. Clara olhou para Daniel, seu coração balançando entre a ira e a compaixão. Ele a surpreendeu com um olhar de desespero que era, ao mesmo tempo, um convite a confiar.
e talvez uma proposta de redenção. Clara, eu vou resolver isso. Saia daqui com Lucas. Não! Eu não vou deixar você e o passado me separarem. Clara exclamou. Mas o crescendo da sirene e os vozes agudas tornavam cada vez mais impossível ignorar a urgência ao redor. O casal de olhos negros poderia estar enganado. Então algo no olhar de Lucas a fez parar. Ele estava chorando. Clara se agachou rapidamente para estar mais perto dele. Amor, eu estou aqui. Sempre estarei. Vamos juntos. Os olhos do filho refletiam uma dor profunda e clara, mas também esperança. Quando Clara estava prestes a puxar Lucas para longe, algo inesperado aconteceu. A linha de homens armados hesitou por um momento, como se uma onda de dúvida ecoasse. O homem arrogante se virou e, em um gesto rápido e inesperado, virou-se contra um de seus aliados, apontando a arma diretamente para ele. Dessa vez, teremos o que nos pertence, ele gritou, e o choque tomou conta da sala. Clara não queria ver o que viria a seguir. A batalha para proteger Lucas havia se intensificado, e no meio daquele frenesi, ela se virou para Daniel. Se você ainda deseja ser parte disso, então salve nosso filho. A raiva e o desejo misturavam-se em um feitiço de emoções severas. Não solte ele! E assim, enquanto todos estavam distraídos, um agente do caos bem fincado, Clara viu seu momento. Com Lucas em seus braços, ela empurrou-se para a frente, e o mundo à sua volta tornou-se uma borrada. Antes que pudesse pensar, Clara sabia que descobrir a verdade sobre Lucas e Daniel era apenas o começo. Agora, mais do que nunca, a jornada estava apenas começando. E a última imagem que teve foi de Daniel olhando para ela com um misto de amor, dor e determinação. A verdade, qualquer que fosse, poderia levá-los a lugares mais sombrios. Mas naquele momento, Clara sabia que nunca perderia Lucas. O que quer que estivesse por vir, ela enfrentaria de frente. A noite havia revelado um pequeno sabor de alívio, mas as sombras da verdade ainda dançavam ao seu redor. Se você chegou até aqui, eu realmente preciso da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade incrível. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final cheio de mistério. Compartilhe instantaneamente este vídeo.